Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Por Trás do Impacto. E eu quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Esse podcast aqui que é promovido pela Água Social, a gente fala aqui sobre os bastidores do setor do impacto positivo em empresas, institutos e fundações. Eu sou Alexandre Amorim, cofundador aqui da Água Social, e vou fazer rapidamente minha audiodescrição para tornar esse conteúdo acessível para quem estiver no YouTube. Então, eu sou um homem branco de cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa polo azul e atrás de mim tem um mapa do Brasil com alguns pins aqui que sinalizam onde estão empreendedores, alunos e organizações sociais que a Água já apoiou. Conosco aqui está a Fabiola, né, que é uma das idealizadoras e que tem produzido esse podcast com a gente. Então, Fabi, seja muito bem-vinda. Oi, Ale, tudo bom? Quero dar um alô também para quem está aqui para acompanhar esse episódio pelo Spotify ou pelo YouTube. E eu aproveito para fazer a minha apresentação e minha audiodescrição também. Eu sou a Fabiola, do time de comunicação e conteúdo da Água. Sou uma mulher de pele parda, tenho cabelos crespos, cacheados. Hoje eles estão presos no alto da cabeça. Eu estou usando um brinco de argola dourado e uma camiseta regata verde. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro colorido e dá para ver o encosto de um sofá marrom. Bom, agora sim, a gente já pode começar mais uma conversa que vai mostrar o que tem por trás do impacto positivo que acontece aqui no nosso país. E hoje a gente vai conhecer o trabalho do Instituto Quadra. Ale, conta um pouquinho mais sobre o Instituto para o pessoal. Muito bem. Bom, vou dar uma rápida descrição aqui, mas vou chamar a Júlia e o Guilherme em breve para estarem conosco e eles sim que vão contar tudo e mais um pouco. Mas o Instituto Quadra nasceu da Quadra Capital, né, que é uma empresa que atua no setor financeiro e é uma gestora de capital que atua tanto em fundos nacionais quanto em fundos internacionais. E recentemente, né, em 2022, começaram um trabalho de impacto social muito interessante, muito inovador e bem robusto. E aí, para isso, que eu chamo a Júlia Schneider, né, que é gerente de projetos do Instituto, e o Guilherme Scaff, que é sócio da Quadra Capital, para estarem aqui com a gente. Bom, Júlia, Guilherme, sejam muito bem-vindos. Aproveito aí já para pedir para vocês se apresentarem e também fazerem uma audiodescrição de vocês. Muito obrigado. Bom, vou começar com a minha descrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, de cabelo comprido, escuro, e hoje ele está solto. Estou usando uma camisa branca. No meu fundo tem algumas prateleiras com livros e plantas. Eu sou formada em negócios e marketing, pós-graduada em neurociências e comportamento e mestre em gestão de projetos sociais, mas, sobretudo, eu sou uma apaixonada pelo terceiro setor. Eu iniciei a minha carreira em 2015 já nessa área, e desde então eu passei por diferentes fundações e institutos e ONGs em diferentes países, atuando com diversas causas. Então, trabalhei já com refugiados, trabalhei com mulheres indígenas, no combate ao desperdício de alimento, e em diferentes frentes também, né? Então, aí com estratégia de planejamento, com captação de recursos, na gestão e execução de projetos, e recentemente eu estou à frente do Instituto Quadra. Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme Scaff, um prazer falar com vocês, e também, claro, com o Alexandre, com a Fabiola e com a Júlia. Eu sou um homem branco, também jovem, de cabelo curto, e estou sentado numa sala com alguns quadros de paisagem aqui ao redor de mim. E, de fato, eu sou um advogado de formação, me formei pela Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalhei em algumas instituições financeiras e também em escritórios de advocacia, tanto em São Paulo quanto em Nova York. E eu me juntei ao time da Quadra em 2017, eu vou completar 7 anos aqui. E, junto com outros sócios, sou envolvido na pauta do Instituto. E um prazer falar com vocês. Bem, prazer é nosso, Guilherme. Ótimo, quero reforçar. Eu queria reforçar o agradecimento aí por vocês terem aceitado o convite, né, para estar aqui, contando um pouco da história de vocês. E eu já começo perguntando para o Guilherme, né, Guilherme, o Instituto Quadra é uma iniciativa bem recente, né, começou em 2022, e a gente queria saber
como é que surgiu para você essa intenção de atuar na área social, pensando que você vem desse universo de gestão de investimentos, né? Como é que nasceu esse desejo em você? Então, na verdade, não é um desejo individual meu aqui, foi um desejo coletivo aqui de todos da companhia, todos os colaboradores, sócios da Quadra estão envolvidos. E, na verdade, o nosso dia a dia aqui na Quadra é relacionado a prover soluções financeiras e de estrutura de capital para diversas empresas. E nada mais natural do que, se você está inserido nesse ambiente, que você tente também resolver outros problemas que se apresentem no mundo, que não exclusivamente os problemas empresariais e financeiros. E o Calixto, que é um dos sócios fundadores aqui da companhia, junto com outros sócios, acabou pautando esse assunto em 2020 e 2021, e logo o resto do time aqui da companhia aderiu. Inicialmente, a gente fez isso de uma forma certamente mais informal, éramos nós aqui cuidando, tentando achar as organizações, os próprios colaboradores da companhia tentavam identificar organizações que eles conheciam ou que eles eventualmente ajudavam durante a semana ou nos finais de semana, e a gente ficava aqui discutindo isso até super tarde para tentar selecionar as melhores organizações e também discutir um modelo para esse instituto. E aí, logo na sequência, as coisas vão acontecendo, né? A gente acabou envolvendo mais gente aqui do time e a iniciativa foi ganhando cada vez mais corpo, até que a gente, de fato, fez o instituto mesmo, criou o instituto e trouxemos, claro que agora, mais recentemente, a Júlia para liderar essa frente, que conta com o apoio de todos os outros sócios e colaboradores da companhia também. Que bacana. E, Guilherme, destaco um ponto aqui da tua fala que quero aprofundar um pouco mais, que você trouxe assim, né? A gente já provê soluções financeiras, empresariais aqui como negócio, né? E levar soluções para outros setores da sociedade, né? Então, quando vem esse desejo de vocês sócios e o time da Quadra, esse desejo começa a se materializar numa forma de doação financeira, mas numa forma também de doação de expertise. O que aparece aí? Qual é a forma que esse instituto começa a ser concebido, né, na mente de vocês? Inicialmente, a gente, claro que pensou em doar recursos mesmo, mas não exclusivamente recursos financeiros. Certamente recursos financeiros, mas também o que a gente pudesse ajudar as organizações, a gente também se colocou à disposição para fazer isso. Então, em algumas das organizações, a gente teve um envolvimento um pouco maior, tentou ajudar na captação de outros recursos, além dos nossos, e também na organização financeira, na contabilidade das companhias mesmo, dessas organizações, na verdade. Então, a gente aqui não enxergava exclusivamente uma ajuda financeira, a gente enxergava uma ajuda um pouco mais abrangente. E isso foi, de alguma forma, virando uma pauta prioritária do nosso lado. A gente também foi... Claro que, uma vez que você forma um instituto, você vai tendo envolvimento de mais pessoas aqui do time e a pauta vai ganhando uma relevância interna. Então, hoje, todo mundo aqui é super envolvido e a gente não limita a nossa ajuda a uma ajuda exclusivamente financeira. Mas, na verdade, quem lidera o instituto aqui do nosso lado é a Júlia, e ela sabe muito mais do que eu o que a gente tenta fazer e também como que a gente pode ajudar. Esses dias ela provocou uma pauta aqui, por exemplo, interna na Quadra, das próprias organizações terem contato umas com as outras para dividirem experiências e também se ajudarem. E até pegando um gancho nisso tudo que o Guilherme falou, a minha pergunta já seria para a Júlia mesmo, que é justamente sobre essa atuação junto às organizações, né? Hoje, a gente sabe que vocês apoiam 3 instituições, 2 da área de saúde e uma outra na causa da educação, e além de outras 2 que vão começar a receber apoio em 2024, né? Então, Júlia, como é que é o trabalho que vocês fazem com todas elas? Fabi, o nosso objetivo principal é apoiar as organizações no desenvolvimento institucional delas, né?
Então, essa parte do recurso financeiro é justamente para isso, e aí vai variar muito da necessidade, né, e da prioridade de cada organização, como que ela vai usar esse recurso, se vai ser para processo interno, se vai ser para ampliação de pessoas nessa equipe, né, recursos humanos, se vai ser para maquinário, aí vai depender muito da necessidade de cada organização. E como o Guilherme estava falando, essa comunicação, né, essa troca com a organização, que é muito forte. Então, a gente tem encontros quinzenais com as organizações, mas a gente deixa um canal de comunicação extremamente aberto. Então, na verdade, a gente acaba falando com as organizações muito mais do que somente nesses encontros quinzenais, e é justamente para entender o desafio da organização naquele momento. E aí a gente apoia a organização da forma que for possível. Então, isso pode significar a gente, em conjunto, rever toda a estruturação daquela organização, debater com elas sobre o planejamento estratégico do próximo ano, ajudar em um orçamento específico para um projeto, ou às vezes vai ser abrir uma porta, fazer uma ponte para que ela acesse algum outro serviço, né, de algum profissional que ela esteja precisando. Então, a ideia é a gente ter essa comunicação, né, bem aberta. E também, como o Guilherme falou, a gente recentemente promoveu um encontro entre as organizações, as 3 que a gente está apoiando atualmente, e foi muito rico esse encontro, né? Porque realmente as organizações, por mais que sejam de causas diversas, muitos desafios são compartilhados, né? Então, uma entende muito o universo da outra e muitas vezes sabe o caminho das pedras também. Então, a gente entendeu que essa rede de apoio entre as organizações é muito importante e a gente pretende fortalecer isso. Que legal, Júlia, muito bacana a gente ver realmente o poder da rede, né? Muito legal que tem vários programas aqui que a gente atua e que algumas organizações falam, olha, foi incrível isso, aquilo, mas conhecer as outras organizações, trocar boas práticas e a própria linguagem, né, de organização para organização, né, é uma coisa que ajuda muito elas a crescerem, a superarem desafios. E bem nessa linha, né, tem algo que se fala muito quando se fala de impacto social, que é a teoria de mudança, né? Então, ou seja, quando a gente faz uma série de atividades, qual é a transformação, qual é a mudança que a gente espera ver no longo prazo, né? E aí, perguntando para vocês, assim, de uma maneira simples aqui, Júlia, qual é a teoria de mudança do Instituto Quadra, né? Ou seja, daqui 3 anos, daqui 5 anos, o que vocês esperam ver lá na frente de transformação? Então, Ale, a teoria da mudança é sempre algo bem complexo, né? Mas eu vou tentar simplificar aqui. Primeiro, que o que foi muito legal é que todos da Quadra Capital participaram deste processo, tá? E aí a gente acabou selecionando 3 causas principais, entendendo que elas são pilares muito importantes para um país tão desigual como o Brasil. Então, nossas causas são a saúde e a educação, que a gente já comentou aqui também, mas também a inclusão produtiva, tá? E aí, outro pilar que a gente olha são as regiões do Brasil, né? Então, a gente sabe que o investimento social privado, ele 40% dele vai para o Sudeste, enquanto 8% está indo para o Norte do país. Então, a gente tem esse foco também de estar olhando para outras regiões, porque a gente quer diversificar, pulverizar, né, esse recurso para todo o território. E aí, dentro das causas que a gente atua, aí, assim, é bem amplo, tá? A gente não fez nenhum recorte específico. Então, por exemplo, quando a gente está falando da causa de educação, a gente discute organizações que estão trabalhando no contraturno escolar com crianças em um território de vulnerabilidade socioeconômica, mas a gente também está discutindo projetos voltados a mentorias e bolsas de estudo para egressos do sistema prisional. Quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente discute processos para inserção no mercado de jovens, né, no mercado de trabalho formal em uma cidade grande,
mas a gente também discute projetos de geração de renda, como apicultura, em uma área rural. Então, aí dentro das causas, sim, é um universo bem amplo, e com esse foco do desenvolvimento institucional, então, olhando para fortalecer essas organizações, né? Então, por isso que a gente também olha para organizações que não são tão visíveis, no sentido de que elas não têm muito acesso a mídias e não têm acesso a grandes financiadores, tá? Porque aí é essa diferença que a gente quer fazer, né? Dar recurso, né, para essas organizações, que muitas vezes elas são muito pontuais, então pulverizar esse recurso para outras regiões, para outras organizações, e com foco no desenvolvimento institucional para a sustentabilidade dessa organização, para ela continuar numa crescente. Que ótimo, Júlia. É bem interessante a gente ouvir, eu pelo menos acho muito, muito legal ouvir que toda essa construção está sendo feita com toda a equipe da quadra, né? Então, é um propósito que já nasce de todos, não é uma coisa que vem de cima para baixo, e isso potencializa ainda mais o impacto que pode ser gerado. Isso é muito bacana. E até pensando em uma coisa que o Guilherme comentou antes, né? Que, desculpa, não sei se foi o Guilherme ou se foi a Júlia mesmo, a respeito da aplicação do investimento, né? Que o investimento ele é aplicado onde a organização mais precisa. Isso também é uma coisa super interessante, porque os recursos que vocês disponibilizam, eles não são carimbados, eles são abertos para apoiar diferentes áreas dentro das organizações. E aí, Guilherme, eu queria saber o que levou vocês a fazer essa escolha, né? Por que vocês escolheram esse caminho? Essa é uma boa pergunta mesmo, e sempre que a gente discutiu o Instituto aqui, a gente quis, de forma deliberada mesmo, que os nossos recursos não tivessem um carimbo. Essa foi a ideia desde o início, porque sempre nos pareceu que recursos para projetos específicos de organizações, eles existiam, mas que faltava muitas vezes o dinheiro ou o recurso para o desenvolvimento institucional daquela instituição. E que a falta desse dinheiro acabava inviabilizando o trabalho daquela instituição no médio, no longo prazo. Esse termo, inclusive, desenvolvimento institucional, foi apresentado aqui internamente pela Júlia, mas, de fato, é aqui onde a gente entende que o dinheiro é mais necessário e onde a gente acha que os nossos recursos geram valor. No final do dia, nos parece que as grandes empresas apoiam projetos específicos de organizações, então nunca bom, então, talvez nunca é uma palavra forte, mas não parece que é tão difícil você arrecadar recursos para imprimir livros ou para qualquer projeto específico que seja. Mas já nos parece que é bastante difícil você arrecadar recursos para o aluguel da sede do instituto ou da organização, ou para remunerar bem os funcionários que trabalham, ou os colaboradores daquela organização. E no final do dia, você precisa conseguir ter pessoas boas e um ambiente de trabalho produtivo para que essas organizações proliferem e consigam evoluir. E nos parece que esse dinheiro é mais escasso. Então, acho que a ideia aqui sempre foi achar pessoas comprometidas com a causa, que tenham, claro, que disponibilidade de tempo e também a vontade para fazer aquela organização perdurar, e meio que patrocinar as pessoas e aquela organização mesmo, e não um projeto específico daquela organização, simplesmente porque existe mais dinheiro disponível para aquele projeto do que existe para a organização. Acho que é isso, né? O que você acha, Júlia? É exatamente isso, né? A gente, via editais, muitas empresas, leis de incentivo, é sempre um valor muito carimbado e muitas vezes com muitas restrições, além de ser carimbado, né? O que aquele edital, aquela lei de incentivo aceita ou não financiar. E aí acaba ficando de fora mesmo o desenvolvimento institucional daquela organização, como que ela se fortalece, né?
ela consegue executar aquele projeto, mas e tudo que está por trás daquele projeto acaba sendo invisível e a gente vê que falta muito recurso, né, para isso. Não é o que as pessoas querem viabilizar. Muito, muito legal essa abordagem, né? E aí, Júlia, trazer aí uma pergunta para entender um pouco de como que vocês atuam, assim, né? Quando se fala hoje de desenvolver organizações sociais, né, já foram vários tipos de modelos criados, né? A gente tem cursos e formações, que é uma coisa bem escalável, né? Às vezes, especialmente se for para o gravado e tal, que é mais curta, que não é personalizada. A gente tem os modelos de acelerações também, né? Que muitas vezes vão envolver mentorias, muitas vezes vão envolver uma carga de muitos encontros, network e tudo mais. E a gente tem modelos já super customizados, até a Água hoje atua em todas essas frentes, né? A gente hoje está iniciando projetos assim de 24 meses em uma instituição, com toda uma equipe para aquela instituição. Então, tem vários modelos hoje, né? Queria entender como que vai ser a atuação de vocês, né? Se você puder contar para a turma aí, como é que vai ser a atuação de vocês, como é que é o modelo, o que vocês estão desenhando aí, porque acho que tem, né, muitas alternativas aí e vocês estão com um processo bem bacana pela frente. Ale, a gente está apostando mais nesse lugar customizado, individualizado mesmo. Justamente porque, assim, material, conteúdo, tem muitos ótimos disponíveis na internet. Mentorias, acelerações, também existem muitas que são muito legais, muito bem feitas. E existe também, né, por outro lado, o problema de que a organização, ela tem muito trabalho. Muitas vezes a organização não vai conseguir parar para estar em um programa de mentoria ou aceleração, onde ela tem que estar lá dedicada, às vezes mais de uma vez por semana, durante muitas horas, né? Então, a gente queria... E aí, elas acabam ficando de fora, né? Acabam não conseguindo se adequar a esses programas, a essas mentorias. Então, a gente está indo para o lado mais customizado, individualizado mesmo, da organização, com essas verbas que são muito bem pensadas para o objetivo da organização. Então, não é um valor que é o mesmo valor para cada organização. Esse valor ele é adequado a depender da necessidade, do tamanho da organização e do planejamento dessa organização. E idem para essa mentoria que a gente dá, que na verdade não é uma mentoria formal, né? São esses encontros, né, que a gente faz até para ter um acompanhamento, que aí, ao descobrir a necessidade, o desafio, né, o que aquela organização está passando naquele momento, a gente vai se adequando, muitas vezes com os próprios funcionários, né, colaboradores e sócios da Quadra Capital se disponibilizando para ajudar, dependendo, né, do conhecimento que for necessário, essas organizações a prosperarem. Muito legal. Nossa, bem bacana o modelo. Acho que, digo, pelo que eu conheço até hoje, assim, acho que eles ocupam um lugar muito interessante, né? Porque a gente está falando de um aporte de recursos significativo, com recursos, seja ele financeiro, seja humano e tal, para organizações que não são gigantes para crescer muito mais, né? São organizações, como você falou, que não tem tanta visibilidade, que tem potencial de crescer em engajamento, como o Guilherme colocou, mas que não estão no super patamar e já são super sólidas, né? Então, acho que vocês têm um desafio bem legal, acho que me parece ser algo bem inovador para o setor aí, e que vocês vão ter a possibilidade de testar muito e depois compartilhar aprendizados aí com o setor também para que, né, isso gere mais impacto e mais transformação. E parabéns pela tônica que vocês estão tomando, pelo caminho que vocês estão indo. Muito legal. E ainda nessa linha, Júlia, a gente está quase chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria entender um pouquinho mais da parte prática mesmo, do processo de seleção dessas organizações, como é que funciona esse fluxo para as organizações chegarem até vocês, como é que vocês selecionam, as organizações
organizações que tiverem interesse, de repente, em ser apoiadas por vocês, como é que elas procedem? Como é que é esse processo? Tá certo, Fabi. Atualmente, a gente não tem um edital aberto, tá? Mas a gente aceita qualquer organização que queira falar conosco. A gente está com um canal super aberto para fazer essa troca, explicar como é nosso trabalho e aí conhecer o trabalho da organização. Então, no nosso site, que é institutoquadra.org.br, tem um e-mail lá de contato, e aí é só escrever por lá que eu recebo a informação. Mas eu também faço muito papel de mapear organizações, e aí, de novo, isso é em todo o território brasileiro, e dentro, né, das nossas causas, e aí eu escrevo para a organização e a gente tem um formulário que essas organizações preenchem mostrando o interesse, né, em participar do nosso processo de seleção. Então, após o recebimento desse formulário, eu tenho algumas primeiras conversas com a organização, que aí a gente vai aprofundando justamente para entender o histórico da organização, o momento atual, o que ela está passando, quais são os desafios, e qual que é a meta dessa organização a curto, médio prazo, né? Para entender também se entra no que o próprio Instituto Quadra pode disponibilizar, tanto de recurso financeiro, quanto essa questão da mentoria, né? E aí, passando essa primeira etapa, tem uma segunda etapa, onde a organização mostra para a gente não vou falar um plano de desenvolvimento institucional, porque aí é muito robusto, né? Mas um planejamento, assim, com algumas ideias do que ela pretende fazer, isso já com o orçamento, para a gente ter ideias de valores. Aí eu visito presencialmente essa organização e apresento para a Quadra Capital. E aí, de novo, todos estão envolvidos. Então, né, o nosso comitê do Instituto, mas também está aberto aos outros colaboradores e sócios que queiram conhecer essa organização. E aí a gente tem algumas reuniões onde a gente debate, e aí a própria organização acaba se apresentando para o comitê do Instituto. Muito legal. Nossa, bem bacana o processo. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Agora, dando uma opinião e um olhar aqui de fora, conheci vocês há poucos meses, né? Dá para ver o avanço e a robustez que em pouco tempo vocês já estão ganhando, né? Então, parabéns pelo trabalho, assim. E aí, para a gente fechar, queria fazer a pergunta para o Guilherme, né? Guilherme, se em tão pouco tempo já dá para ver que vocês estão atuando, ganhando robustez, né? E tendo resultados muito, né? Começando os resultados assim a virem de uma maneira muito legal. O que vem pela frente aí, Guilherme? Qual que é o sonho grande para o Instituto? Aonde que vocês vão chegar aí? Se a gente for fazer esse podcast daqui uns 2 anos de novo, qual que vai ser a história que vocês querem contar? Essa pergunta é difícil. Acho que a nossa ideia é conseguir criar e manter um fluxo de recursos entrando para o Instituto constante e espero que cada vez maior, por muitos anos. E a consequência disso é que a gente também vai querer apoiar cada vez mais organizações, que o número de organizações que a gente apoia cresça significativamente. E a gente tem uma ideia de apoiar de forma cada vez maior organizações que estão fora do eixo de Rio-São Paulo. Então, em outras regiões também, acho que a Júlia está fazendo um super trabalho viajando e conhecendo outras instituições fora desse eixo. E aí, a consequência natural disso é que a gente vai acabar reforçando também o time que trabalha junto com a Júlia. Mas a ideia é de alguma forma, fazer com que o nosso instituto seja perene, que a gente consiga crescer e que ele vá se tornando cada vez mais independente, que ele tenha um time qualificado e que a gente consiga apoiar organizações e que essas organizações também sobrevivam. Acho que, idealmente, a gente vai, daqui a alguns anos, o que a gente gostaria é que a gente olhasse para trás e visse que as organizações que a gente apoiou hoje e as que a gente vai apoiar nos próximos meses e anos, que elas sobreviveram. Se isso acontecer, eu diria que a gente teve relativo sucesso aqui. Acho que essa é a ideia. Que legal, que bacana. Não, muito,
muito inspirador o trabalho de vocês, muito, muito único. E, né, para a gente fechar, eu quero agradecer aqui em nome da Agro, em nome de todo mundo que está nos ouvindo aí, a possibilidade de estar com vocês, de vocês compartilharem aí tanta coisa bacana. Deixar o convite, né, Júlia, para as organizações aí de todo o país aí que nos escutem e que nos assistam, que se inscrevam aí, se acharem bacana e se enquadrarem nos eixos de atuação aí de estar com o Instituto Quadra também. E agradecer o trabalho de vocês, parabenizar vocês aí pelo trabalho e que isso cresça muito, né? Contem com a gente no que precisar para isso e que o Instituto Quadra cresça e alcance todos os objetivos que o Guilherme trouxe. Muito obrigado pela participação e para a audiência nos acompanhe nos próximos Por Trás Impacto. Obrigado a vocês. Do meu lado, um prazer falar com vocês e ótimo conectar. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Obrigada, Ale. Obrigada, Fabi. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.